Sejam bem-vindos e bem-vindas. E o tema da nossa live de quinta é dependência afetiva. Que droga é essa, né? Que droga é essa que tira a autoestima de várias pessoas, que faz muitas pessoas se desconectarem de si mesmas e acabam afundando aí no abismo, na solidão, no desvalor. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Então a gente vai falar aí dessa dependência afetiva e o quanto que ela contribui para que as pessoas estejam desconectadas de si mesmo, né? Então a gente precisa aprender a falar um pouco sobre isso para a gente poder buscar uma maneira mais respeitosa da gente lidar com as nossas próprias necessidades e nossas carências, porque depender afetivamente das outras pessoas faz com que a gente se desconecte da gente, porque a gente fica no modo infantil. Boa noite, Elaine. Boa noite, Cíntia. Ai, gente, que saudade. Mas eu adoro esse tema, né? Não tem como a gente não ter prazer em falar de algo que pode fazer com que a gente se conecte com a nossa força, com a nossa história, com as coisas que a gente aprendeu. Então, a gente precisa entender a questão dessa dependência afetiva funcionar como uma espécie de droga, como uma dependência. Por que ela é vista como uma droga, né? Primeiro eu queria começar falando com vocês, eu peguei um trechinho do soneto, né, do Camões, para falar com vocês, para começar esse tema aí que me interessa muito e interessa com certeza vocês também, né? Que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais do que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? Então Camões, né? O Camões era da época de 1500 e alguma coisa, né? Ele era um escritor, ele é um escritor, né? Bem famoso, português, e esse soneto dele, né, fala muito de como que a gente aprendeu, né, sobre o amor, né? Renata, que legal, doutor Regis, boa noite, doutor Regis, Magda, Cíntia, Adri, ai, que legal, gente. Doutor Regis, em breve estarei aí novamente, hein? Tentando aí a chegada aí do filho, ou da filha, né? Obrigada pelo carinho. Então, gente, o amor, né? A forma como a gente aprendeu o amor, sobre o amor, vai impactar nas nossas relações, vai influenciar diretamente na forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? E o amor, ele, da forma como a gente aprendeu, pode também significar um vício, né? Esse vício, essa forma como a gente aprendeu, vai impactar nas escolhas amorosas que a gente faz, vai impactar na forma como a gente lida com as nossas emoções e também vai gerar um impacto na nossa vida aí relacional, conjugal, né? Quando se decide ter filhos. Então, tudo que a gente aprendeu, essa dependência afetiva, vai influenciar nas outras decisões que a gente vai tomar ao longo da vida, vai influenciar no ciclo de vida, né? No nosso ciclo de vida familiar. O que a gente aprendeu sobre o amor? Então aqui eu vou trazer várias reflexões para vocês repensarem o que vocês aprenderam sobre esse amor, o que tem de saudável no modo como vocês aprenderam a amar e o que vocês podem transformar para que vocês consigam passar para o modo saudável, né? A gente tem um modo que é um modo doentio e a gente tem um modo que é um modo saudável. Então a gente precisa primeiro
fazer esse diagnóstico do que é saudável e do que não é saudável, para que a gente possa ir para a vida aí de uma forma mais saudável e poder deixar de fazer aquele movimento de morte, que é quando a gente se desvaloriza, se desconecta de si mesmo, né? O que faz uma pessoa ser interessante não é a gente agradar ela em tudo. Quando a gente começa, o que faz uma pessoa se atrair por outra é porque ela é diferente. Ela tem coisas que a gente admira e que a gente não tem. Então, isso faz com que a gente se interesse por alguém e que essa pessoa também vê na gente características que interessam a elas, tá? E aí, fala match, né? Gente, eu não sou dessa época, né, de tecnologia. Então quando uma pessoa gosta da outra, se encanta pela outra, ela vai se encantar porque ela vê na outra pessoa características, né? Características que ela admira e assim ela quer se conectar. Com o tempo, o que acontece? Quanto mais a pessoa se relaciona, mais ela pode se envolver emocionalmente, ela passa a querer agradar muito a outra pessoa, tá? E por que a pessoa passa a querer agradar muito a outra? Porque ela aprendeu dessa forma que assim ela vai ser merecedora de amor. E aí que mora o pecado, gente, porque aí você perde o que é grande, o que é de mais valoroso, que é a individualidade. A individualidade é aquilo que faz com que a gente seja uma pessoa interessante. Quando a gente deixa de ser a gente para se transformar numa outra pessoa, porque a gente quer agradar outra pessoa, a gente acaba perdendo aquilo que nos difere do outro, tá? Então, aquela historinha da tampa da panela, do eu não vivo, eu não existo longe de você, né? Isso tudo é muito patológico, isso não é saudável, isso gera dependência. Então, depender da pessoa que a gente ama é uma maneira de quê? De se enterrar em vida. A gente pode se enterrar em vida, a gente pode praticar o que a gente chama de automutilação psicológica, em que a gente deixa de lado o nosso amor próprio, o nosso respeito, o nosso autorrespeito, e a gente passa a não se achar merecedor ou merecedora de receber algo de bom, tá? E o que acontece? Quando a gente coloca essa expectativa... Desculpa, gente. Quando a gente coloca essa expectativa que o outro vai sanar todas as nossas necessidades, isso vai gerar um conflito grande. Por quê? Porque a gente espera receber do outro, geralmente da parceria, coisas que nos faltaram lá na infância e que a gente vai cobrar muitas vezes dessa parceria, tá? Como a nossa criança, né? Um dia nós fomos crianças. A nossa criança também sofreu coisas e Deus deu uma interpretação para aquelas coisas que ela vivenciou. Como na vida, né? Na vida não existe tirar férias, né? Quando uma pessoa se torna pai e mãe, ela não recebe um vale da vida falando assim, olha só, a partir de agora, até o seu filho completar 18 anos, não vai acontecer nada de ruim com você, tá bom? Então você vai poder estar 100% inteira para poder cuidar do seu filho. Isso não existe, né? Então, como isso não existe, que a vida não vai dar férias para uma pessoa se tornar pai e mãe, então ao mesmo tempo que essa pessoa tá na vida e recebendo esse filho, ela vai estar também passando por uma série de mudanças na vida, de perdas, né? Perdendo emprego, passando pela doença de algum familiar, por alguma traição. Quer dizer, há uma série de coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa que vai interferir, né? Uma doença, descobre uma doença, ou em si mesmo, ou num familiar, né? Ou tá com um filho doente, o outro nasceu, assim, ou teve um parto difícil. Olha quanta coisa que pode acontecer na vida que vai impactar na forma como esse casal, ou esse pai e essa mãe vão se relacionar com essa criança.
Essa criança que eu tô falando, ela pode ser um de nós, né? Um de nós aqui. Pode ser eu, pode ser você. Então, a gente não sabe muitas das coisas que aconteceram na vida dos nossos pais até a vida chegar até nós. E claro que tudo que aconteceu na vida deles, né, de bom e de ruim, vai interferir de alguma forma na forma como eles nos educaram. E eles também chegam nessa jornada aí para nos dar a vida, também tendo presenciado, tendo escutado, tendo visualizado, tendo dado um significado para tudo que eles viram lá atrás. Para tudo que eles viram, pensaram, decidiram, sentiram lá da relação deles com os pais deles e assim por diante, das outras pessoas com as quais eles conviveram. Ou seja, eu costumo falar assim, que quando chegam os filhos, né? Quando a gente nasce e a nossa mochilinha já tá até pronta, né? A nossa mochila já tá pronta, porque os nossos pais já idealizaram um monte de coisa a respeito de como que vai ser a nossa vida, né? Então, idealiza-se, e nós também idealizamos como é que vai ser a nossa vida, com quantos anos, né? Eu fiz planos, vocês também devem ter feito em algum momento da vida de vocês planos, né? Com tal idade eu vou estudar, eu vou formar, aí eu vou casar, aí eu vou ter filho, né? A gente faz um monte de plano. Vários desses planos, várias dessas expectativas que a gente cria, elas não se tornam realidade. E ao não se tornarem realidades, nós temos que lidar com as nossas frustrações. As nossas frustrações, elas vão acessar gatilhos de coisas que faltaram pra gente lá na nossa infância, a partir do significado que a gente atribuiu a cada experiência dessas que a gente vivenciou. E aí, a gente precisa olhar para isso de uma forma para ampliar, né? Então a gente sai do que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama de visão de túnel. Para a gente sair da visão de túnel e a gente ampliar um pouquinho para a gente poder entender, né, o que nós entendemos que é um relacionamento e por que a gente está agindo e nos relacionando de uma forma, às vezes, muito desrespeitosa com a gente, né? E às vezes com a outra pessoa também. Então, toda vez que a gente fala que existe uma dependência afetiva, existe, para todo dependente, existe o quê? Um codependente, né? O que seria um codependente? Alguém que precisa que eu dependa, né, de mim. Então, assim, se eu sou dependente emocionalmente, eu preciso de uma outra pessoa que seja codependente, ou seja, que precise de alguém que precisa dela, né? Então, se num relacionamento uma pessoa encontra a outra pessoa que precisa, né? Então, um depende, o outro é o codependente, a gente tem aí um casal aí que vai um alimentar a dinâmica do outro, a dinâmica, mesmo que essa dinâmica seja uma dinâmica que a gente fala que é disfuncional. Então a gente precisa pensar o que a gente anda nutrindo, o que a gente anda alimentando de negativo nas relações. E a gente precisa pensar assim, o que nos atrai? Tá? Então, quando a gente fala da dependência afetiva, por que nós hoje, enquanto adultos, ainda mantemos dinâmicas de dependência a ponto de nos faltar ar, como se fosse mesmo os sintomas de uma abstinência, que é a droga, tá? Uma dependência afetiva, seja uma dependência do marido, do namorado, da mãe, do pai, do filho, né? Eu vou morrer. Se você for embora, eu vou morrer. A minha vida não faz sentido se você não estiver comigo. Então, quer dizer, olha que perigoso. Então, quando uma pessoa, ela sente aqueles sintomas como se estivesse usando uma droga e de repente você para de usar a droga e vem todos aqueles sintomas que a gente conhece bem, que é da abstinência, a gente está falando ali de uma relação que ela não é saudável. Numa relação saudável, a gente não tem crise de abstinência. Eu posso, por exemplo, desejar estar com a pessoa, mas eu não vou sofrer porque eu não estou com a pessoa, né? Então, quando há uma privação
a gente precisa ver o que está acontecendo para que a gente esteja alimentando uma dinâmica infantil de que realmente a gente precisa ter ali a pessoa o tempo todo com a gente. O que está gerando isso, tá? Então, o que vai influenciar? Vai influenciar na forma como nós fomos criados ou criadas, no que a gente entendeu que é amor. Então, vocês anotem aí para vocês depois fazerem reflexões a respeito disso, para vocês entenderem, ampliar um pouco esse autoconhecimento para saber por que vocês estão no movimento X, né? Nos relacionamentos, seja ele no relacionamento afetivo ou nas relações de trabalho, porque às vezes a gente quer agradar de qualquer jeito, né? Por que será que às vezes a gente tem que agradar o tempo todo? O que faz uma pessoa acreditar que ela precisa agradar o tempo todo, né? O que faz a gente achar que pra gente ser amado, a gente vai precisar agradar o tempo todo? Então, se a gente acha que precisa agradar o tempo todo, a gente também está tendo aí uma distorção cognitiva e também achar que a gente vai, se a gente fizer tudo pela pessoa, automaticamente a pessoa vai querer ficar com a gente. Né, gente? Ai, gente, que legal. Então, muitas vezes a gente vai precisar prestar atenção nisso, por que a gente está fazendo essas escolhas e por que a gente está se mantendo numa relação que não é saudável também, tá? Olha só, olha que interessante, querer algo com todas as forças não é mal, mas transformar esse algo em imprescindível que é o problema. Então, olha só, a pessoa dependente afetiva nunca está preparada para perder, porque ela não concebe a vida sem a sua fonte de segurança ou de prazer. Olha que perigo isso, gente. Então, o que define a dependência não é tanto o desejo quanto a incapacidade de renunciar a ele. Se há síndrome de abstinência, há apego irracional. Ou seja, quando a gente cria uma expectativa em relação a essa parceria, quando a gente acha que não vai sobreviver se a gente não tiver essa pessoa, aí sim a gente está numa dinâmica disfuncional de um relacionamento que não é saudável e a gente precisa ressignificar e aprender de novo o que realmente é amor, o que realmente está faltando pra gente, que a gente aprendeu e deu um significado, só que às vezes não é aquilo que a gente entendeu que é. A Camila colocou, às vezes é tão difícil ver isso, né? Sim, Camila, às vezes é muito difícil, isso gera dor. Então, é como se a gente tivesse dentro da nossa mochila algumas coisas que a gente escutou da nossa família, que a gente viu na nossa família, que hoje não faz mais sentido. Às vezes a gente tá hoje numa outra, uma outra pessoa, né? E às vezes a gente se comporta como se tivesse com aquela pessoa da primeira relação, porque hoje a gente fala tem muitas pessoas aí que estão no segundo, no terceiro relacionamento, né? Então, como houve um aumento da expectativa de vida, muitos casais estão se permitindo ter um outro tipo de relacionamento, mesmo tendo passado pela dor de uma separação. Então, é preciso a gente aprender que dinâmicas que a gente deixou acontecer dentro da relação que não foram saudáveis, para que a gente dê um passo a caminho da vida, ao invés da gente ficar dando passinho pro lado da morte, quando a gente alimenta dinâmicas destrutivas das relações anteriores, sejam essas relacionamentos que nós tivemos, ou aqueles relacionamentos que os nossos pais tiveram, ou que a gente ouviu falar. Porque quando, num relacionamento, tá? A gente viu nosso pai falar mal da nossa mãe, ou a nossa mãe falar mal do nosso pai, isso com certeza vai gerar uma influência, vai gerar um significado, e nós vamos, a partir dessas construções do que a gente imaginou, do que a gente entendeu que é o amor, né? Então, se eu caso, o que eu tenho que aguentar? Se eu caso, o que é normal, né? O que é de acordo com a norma da nossa família? Ah, então é normal o homem trair? É normal
sobrar tudo para a mulher fazer? O que é normal? O que vocês aprenderam do que é normal dentro da família de vocês? O que é amor? Amor é que nem lá o soneto, lá o poema do Camões, né? Amor é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. O que vocês aprenderam que é amor, né? O que vocês estão dispostos a fazer para ter alguém? A Ana colocou aqui, às vezes, a Mariana, né? Às vezes o medo de entrar numa relação, numa briga, se faz ceder mais e mais e isso se torna um padrão. Exatamente, medo de entrar numa briga, muito difícil respeitar e conhecer os próprios limites. É dificílimo e a gente precisa o quê? Aprender, tá? Porque os erros, eles são grandes oportunidades de aprendizado. E nós podemos aprender não só com os nossos erros, a gente também pode aprender com os erros do vizinho, com os erros dos nossos pais, com os erros de outros relacionamentos que a gente viu, porque se a gente não teve modelos saudáveis, próximos, nós como adultos hoje, a gente pode procurar, né, ter outros modelos de relacionamento, porque nós, enquanto crianças, nós entendemos e demos um significado que aquela família ali, que família é aquilo ali, né? Então o que a gente tinha de modelo mais próximo ali é a nossa família de origem. Mas será que só tem esse modelo? Agora a gente é adulta, a gente sabe que existem vários modelos de família e não necessariamente o modo como a nossa família vivencia é saudável o tempo todo. Muitas vezes o jeitão da nossa família é bastante prejudicial e a gente precisa aprender a falar não, a barrar toda a dinâmica doentia, tanto da nossa família de origem quanto da família da parceria. Então, o movimento é esse. É não para a dinâmica que não é saudável e está disponível ali para receber aquilo da dinâmica do outro que é saudável. Porque não tem ninguém que é completo, que é perfeito. Não existe esse negócio de família perfeita. Mas a gente pode sim permitir que a nossa família seja um pouco diferente da nossa família de origem. Porque quando um casal chega para se relacionar, cada um vem com a sua mochila, né? Que a família preparou, né? Que a família preparou. Então, muitas coisas que tem de valor, de expectativa na mochila de um, não vai ter na mochila do outro. E aí vai ter que haver um acordo aí para que na união nesse relacionamento, o que vai prevalecer? Quais são os valores que o casal tem em comum que eles vão querer ser predominante para aquela família, né? Como é que esse casal vai lidar com essas dificuldades? Para isso a gente precisa olhar que escolhas que a gente andou fazendo, né? Eu só consigo atrair homens casados ou mulheres casadas ou quem não me leva a sério. Por que será, né? Porque essa atração, a lei da atração, né? Porque essa atração por pessoas que não vão poder se comprometer inteiramente com você. Então, o medo é um dos sentimentos que faz com que as pessoas permaneçam na droga, né? No relacionamento que não é saudável. Então, o medo de ficar sozinho, né? Porque o que faz você ficar num relacionamento que não é saudável? Ou o que fez você escolher a pessoa que você escolheu tá hoje, né? Foi por dinheiro, foi por carência, foi porque na sua família existia uma falta de dinheiro grande, uma pobreza, e de repente você arruma uma pessoa que tem uma condição melhor e aquilo ali é satisfeito. E aí, de repente, depois, com o passar do tempo, acontece, gente, às vezes da pessoa entrar numa família justamente porque na família dela faltava algo e depois com o passar do tempo, a pessoa vai pro mercado de trabalho, então vai conseguir ganhar um pouco de autonomia, e aí aquilo que inicialmente sustentava aquela relação passa a não passa a não fazer sentido, passa a não sustentar a viga do circo, né, que move, né, do vínculo que move aquela relação. Boa noite, Cida, boa noite.
Boa noite, Ana, Santortinha, Aline. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Então, gente, a gente precisa olhar para essas dinâmicas e voltar, fazer esse caminho de volta para casa, mas não é para voltar para casa, mas no sentido da gente entender. Ai, deixa eu entender o que aconteceu aqui para eu chegar hoje e ficar repetindo figurinha, repetindo dinâmicas que não são funcionais. Será que realmente, qual que é a minha parte, né? A pergunta, qual que é a minha parte nessas escolhas que eu ando fazendo? Por que eu escolho pessoas com esse perfil? O que eu estou privilegiando, né? Então a gente precisa prestar atenção. Né? O que vocês estão privilegiando? Porque essa casquinha aqui, ó, acaba, vai ficando velha, né? É só isso? Né? É só isso ou tem mais alguma coisa? O que tá fazendo? O que te atrai? O que tem de comum nas escolhas que você anda fazendo? Por que você anda fazendo essas escolhas? Essas escolhas, elas te levam para a vida ou te levam para a morte, né? Então... o que a gente busca no relacionamento. Então, há pessoas, por exemplo, que elas acabam ficando no relacionamento porque encontram na família daquela parceria algo que não há na família de origem dela. Então, às vezes, a família é toda fechada, não se conversam, não demonstra emoção, porque cada família tem o seu jeitão, né? E a gente aprende a se relacionar a partir do que a gente aprendeu ali na nossa família. Então, tem famílias que não são de falar, tem famílias que não são de demonstrar emoção, tem famílias que são briguentas, que parece que tá o tempo todo brigando, e é assim que resolve os problemas. Então, cada família tem um jeito. E aí, tem famílias que demonstram afeto, que demonstram amor, né? Que ajuda os filhos a desenvolver a inteligência emocional, a manejar as emoções. Então, cada pessoa aprendeu, de acordo com a sua família, como lida com as emoções. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não teve, né? Às vezes na família dela tinha briga, um tampava a vassoura no outro. Não precisa ser esse exemplo físico, mas pode ser uma agressão física ou uma agressão psicológica, o que for. Então imagina que uma pessoa encontre na parceria uma dinâmica de família diferente, uma dinâmica de família que é muito diferente da dela. Porque, nossa, na sua casa as pessoas conversam, né? Então existem uma série de fatores e de valores que nós vamos utilizar para falar que, para achar que fulano é interessante e que ciclano não é interessante pra gente, tá? Então, olhar para isso, prestar atenção. Então, muitas pessoas ficam casadas não é por causa do cônjuge em si, mas sim por causa da família. E olha que interessante. Às vezes, a pessoa, mas a minha sogra é como se fosse a minha mãe, ou meu sogro é como se fosse meu pai. E aí a pessoa sente aquela dor, porque mas assim eu vou perder minha família. Então, se existe, né, essa dependência emocional em relação eu vou perder essa família, porque não tem como, gente, separar sem perder, né? Porque faz parte do processo essa separação. A separação faz parte, o sentir faz parte, né? O sofrer faz parte. Então a gente vai precisar abrir mão de um monte de coisa quando a gente rompe uma relação que não é saudável. Então, numa relação saudável, existe um investimento de ambas as partes para aquela relação dar certo. Para uma relação, quando a gente fala de uma relação de dependência, quando é o caso da droga, né? Então, há um investimento somente de uma das partes, a outra parte não está investindo na relação, e isso não é saudável. E olhar para isso é importante, porque uma pessoa saudável, não é que uma pessoa saudável ela não vai errar a mira e escolher alguém que é disfuncional, não. Uma pessoa saudável, quando ela reconhece que ela escolheu alguém que tem uma dinâmica que não é saudável, ela vai fazer um movimento para, se aquilo ali permanecer no modo não saudável, ela não vai ficar na relação. Por quê? Porque para se manter saudável, uma pessoa que vê que o outro tá numa relação doentia, não pode alimentar essa dinâmica. Então, uma pessoa saudável sai,
se for uma pessoa saudável. Se for uma pessoa também doente, vai fazer aquela casadinha que eu falei da dependência e da codependência. E depende, tudo isso vai depender muito desses padrões, desses papéis que a gente desempenhou ao longo da vida. Há muitas famílias em que a criança exerceu uma função de pai ou de mãe dos próprios pais ou dos irmãos. Então, sistemicamente existe uma ordem que precisa ser respeitada. Quando essa ordem ela não é respeitada, isso vai ter consequências nas relações familiares, tá? Então, qual que é a ordem? A ordem é que quem veio antes é superior a quem veio depois, mas não para pisar em cima ou para mandar, mas sistemicamente tem mais a dar e as outras pessoas que vêm depois, elas vão receber desse sistema que veio antes para poder fazer a vida seguir adiante, tá? Então, quando existe uma quebra nessa ordem, então, se um filho, ele fica no lugar de mãe da mãe ou mãe do pai, ou vice-versa, ou o pai fica no lugar, ou o filho fica no lugar do pai, então não tem espaço para o pai na relação. Então isso tudo também gera uma dinâmica doentia que alguém vai ficar sem par, né? Alguém vai ficar sem par e aí fica desequilibrado esse sistema. Então a gente não caminha para a vida e faz esse movimento aí que é para a morte. Numa questão da dependência afetiva, a gente pode ter uma distorção, por exemplo, de previsão de futuro. O que seria a previsão de futuro? É quando uma pessoa pensa que ela, por exemplo, quando termina um relacionamento, ela pensa assim, nossa, ninguém vai me querer, né? Ninguém vai me querer, porque se fulano não me quis, ninguém vai me querer. Isso é uma distorção que a gente chama de previsão de futuro na terapia cognitivo-comportamental ou catastrofização, tá? Então, isso pode ser aplicado em diversas áreas, não só na relação amorosa, mas em diversas áreas. Quantas vezes a gente catastrofiza, a gente considera como, imagina uma catástrofe, né? Não, se fulano não olhar para mim ou não gostar de mim é porque eu sou horrível. Existem N maneiras ou N motivos para uma pessoa não se interessar. E quando a pessoa tem uma crença de desvalor, ela pode, de acordo com essa crença, porque já que a crença é uma ideia que você tem que não se contesta, né? Você toma como verdade, por isso sim é uma crença. Se você acredita que você não é uma pessoa interessante, a primeira pessoa que romper com você ou que disser não para você, você já vai achar que você não é bom o suficiente. E isso pode gerar um movimento, um esquema de dependência emocional que leva as pessoas a aceitarem qualquer migalhinha, né? Qualquer migalhinha. Então, inclusive tem um termo que muitos homens falam, tá? Que é a mulher delivery, né? A mulher delivery. A mulher delivery é a mulher delivery, agora até fiquei confusa se é a mulher delivery. Acho que é a mulher delivery. A mulher delivery, por quê? Ela se coloca numa situação em que realmente a outra pessoa não precisa ter trabalho nenhum com ela, né? Então a pessoa que se coloca numa situação assim, que ela tá dando mais do que os 50% da relação, tá fazendo a parte do outro também, porque relacionamento saudável é um relacionamento onde há equilíbrio entre o dar e receber. Se uma pessoa acaba tendo que dar muito mais para poder, eu amo você, eu te amo, então o que eu tenho de amor é suficiente para bancar a nossa relação, para a gente poder ficar junto. Isso não é saudável, não existe isso, tá? São duas pessoas inteiras, né? Meus bonequinhos aqui. São duas pessoas inteiras que precisam estar numa relação disponível. Precisa ser uma escolha que ambos fazem para poder estar junto. Se um não escolhe estar, não existe
o relacionamento, para esse relacionamento dar certo, para dar certo, precisa que as duas partes estejam inteiras, que elas não deixem de ser indivíduos que têm sim as suas necessidades, que têm sim os seus desejos, os seus sonhos, que são individuais, e que também têm os projetos em comum do casal. Quando a gente não consegue separar, né? Separar essa ideia de que duas pessoas não vão se fundir para poder se formar um casal. Se isso acontece, a gente está falando de uma simbiose, e a simbiose, nessa coisa de querer ser um só, ela é normal lá quando o bebezinho nasce, que ele acha lá que ele é a mãe, é a extensão dele, a mãe é a extensão dele. Isso aí lá quando o neném nasce, isso aí é normal. Agora, dois adultos que acham que vai se fundir, isso vai ser saudável, isso não é normal, isso não é saudável, isso é patológico, isso aí é que nem droga, isso gera dependência, gera adoecimento. As pessoas precisam entender que elas precisam estar inteiras na relação, tá? Duas pessoas inteiras na relação. Então, qualquer relação que a gente está falando, né? Então, duas pessoas inteiras que escolheram ficar juntas por escolha e não porque depende financeiramente do outro e não porque não se sente capaz o suficiente. Então, nós precisamos lembrar o seguinte, que se a gente alimenta dinâmicas que não são saudáveis, né? Se a gente não olha para nossa potência, a gente vai estar sempre aceitando migalha. Tá? E isso é um problema, ficar aceitando migalha. Uma das coisas que atrapalha também é a distorção, que a gente desqualifica os aspectos positivos. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente desqualifica as nossas qualidades, os nossos pontos positivos, e a gente coloca assim, ó, pisca-pisca, luzinha, nas nossas fraquezas. E a gente tem que colocar, não precisa colocar o pisca-pisca nem luzinha, mas a gente precisa se permitir enxergar quais são as nossas forças, quais são as nossas características que nos tornam especiais, né? Seja você homem ou seja você mulher. Agora, se a gente não olha para isso, não entende que a gente precisa olhar para valorizar os nossos aspectos positivos, as nossas características, sabe um jeito que a gente minimiza muito isso? Se uma pessoa faz uma coisa, aí você acha que a coisa é espetacular, maravilhosa, você valoriza. Mas se foi você que fez, aí parece que valeu menos, né? Parece que valeu menos. Então, olha só como que se a gente não se valoriza, não valoriza o que a gente faz, quem é que vai valorizar? Né? Se a gente não se respeita, quem é que vai nos respeitar? Ninguém vai respeitar, tá? Então, começa por nós. Nós precisamos nos sentirmos no direito de receber atenção também, né? E de equilibrar essa relação para que essas relações sejam saudáveis, qualquer que seja elas. Quando a gente se coloca na dinâmica de dependência, de pelo amor de Deus me dá atenção, né? A gente tá no nosso modo criança, né? A nossa criança que precisa que alguém faça alguma coisa por ela, porque ela realmente não tem capacidade de resolver muita coisa, ela precisa de um adulto. Quando a gente se torna adulto, né? Então, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente se torna adulto, o que acontece? Quando a gente se torna adulto, tá? Então, eu adulta e eu criança. Então, muita coisa faltou para minha criança, assim como faltou para a criança de vocês, tá? Muita coisa. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, nós não tivemos pais perfeitos, porque nós também não somos perfeitos e nós estamos nesse mundo aqui justamente para poder aprendermos. Estamos aqui na escola da vida, todos compartilhando o mesmo espaço, mas cada pessoa está numa série diferente e apesar de estar em cada série diferente e convivendo no mesmo espaço, uns têm mais facilidade em algumas coisas, têm algumas habilidades que os outros não têm. Então a gente está aqui para dar e receber, para aprender e para trocar.
Quando a gente é criança, quem tem que cuidar da criancinha nossa é o adulto, tá? Então, vou pegar um outro adulto aqui. Vamos pegar aqui, ó. Papai e mamãe precisa cuidar do filhinho, da filhinha, tá? Então, quando a gente é criança, toda criança precisa que algum adulto, né, de preferência que os pais, cuidem para proteger, para orientar, para ajudar essa criança a ir para a vida de forma segura e com habilidades de vida para enfrentar os desafios da vida, tá? Quando essa criança se torna adulta, não é mais o pai e a mãe que é responsável pelas dores que ela sofreu e que ela entendeu na infância, tá? Então, o pai e a mãe saem de cena e a pessoa se torna adulta, ela passa a ser a responsável para cuidar da criancinha dela. E o que significa isso, gente? Significa que nós, enquanto adultos, vamos ter que olhar para as nossas dinâmicas infantis, né? Como eu sempre falo, gente, para vocês, a nossa criança, ela é uma excelente observadora. Todas as crianças são, elas observam tudo, por isso que tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que faz, da forma como se comporta na frente de uma criança, porque elas têm um chip, né? Elas têm um radar, assim, ó, aberto, elas captam tudo, tá bom? Então, nós temos uma criança que aprendeu e entendeu um monte de coisa, só que elas são grandes observadoras, mas elas são péssimas intérpretes, tá? Elas são péssimas intérpretes e aquilo que elas entenderam vai influenciar na forma como hoje nós, enquanto adultos, vamos nos posicionar diante da vida, tá bom? Diante da vida. Então, aquilo que a nossa criança entendeu não necessariamente é verdade, mas o significado que ela atribuiu àquilo é que vai ser fundamental para definir o que ela achou que era certo, o que ela achou que era errado, seja em termos de relacionamento, seja em termos de qualquer outra coisa, tá? Então, por exemplo, uma criança que presenciou violência no ambiente familiar dela, então ela pode entender que quem bate, quem ama bate, tá? Então, se ela, por isso que na disciplina positiva, que é uma abordagem socioemocional, nós trabalhamos por uma educação gentil e firme, de forma que você eduque, né, que as pessoas eduquem os filhos, não com punição e recompensa, porque não é isso que a vida vai nos dar, vai fazer com que a gente se sinta saudável, porque isso cria uma dependência externa, de aprovação externa, inclusive emocional. Então não é só... a pessoa não sofre só no mercado de trabalho, que não tem o tempo todo alguém batendo palma lá quando ela acerta ou quando ela faz alguma coisa extra. Mas na vida, isso, na relação amorosa, em tudo, isso não acontece todo dia. Não é todo dia que alguém vai bater palma. E essa dependência externa, né, de uma aprovação externa, ela gera uma necessidade que o tempo todo alguém esteja confirmando que a gente é bom o suficiente. A gente acaba criando uma dependência, que é essa droga aí que eu falei, da dependência amorosa, ok? Então, à medida que a gente cresce, nós aqui precisamos assumir o controle e cuidar das dores da nossa criança. E aí eu lembrei agora aqui de um fato que me veio para contar como é que a nossa criança pode entender. Eu não vou dar um exemplo de relacionamento, mas eu vou dar um exemplo de algo que a minha criança viu e que ela achou. Ela deu um significado para aquilo que ela achou. Eu nasci em Mato Grosso do Sul, em Bela Vista. Então, todo ano a gente fazia uma viagem de carro para Minas. E a gente parava sempre em São Paulo para dormir. E aí, eu andava muito atrás do meu pai. E aí, eu vi meu pai conversando com o rapaz do hotel, que falou que o café da manhã era reforçado. Então, a minha criança estava antenada com tudo que estava acontecendo. E aí, de manhã, né, tinha lá o café da manhã. O café da manhã tinha tudo que vocês, né, possam imaginar, um café maravilhoso. E aí, a minha criança comeu. Aí, a minha mãe achou que eu tava comendo muito. E viu que, assim, que eu tava satisfeita, que eu não precisava comer do jeito que eu tava comendo. Aí, ela falou pra mim assim, Tiene, se você estiver satisfeita, você para de comer. Aí, o que a minha criança falou pra minha mãe, né?
A minha criança falou para minha mãe, mas o homem não falou que o café era forçado, né? Então, olha só, olha o que a minha criança entendeu. A minha criança entendeu que era obrigado comer tudo que estava ali naquele café da manhã. E é claro, né, gente, que a minha criança passou mal, né? A minha criança passou mal. Por quê? Porque ela atribuiu um significado para aquela experiência, né? E quantos outros significados nós atribuímos à nossa experiência, tá? E aí a gente cresce, se torna adulto, mas continua agindo como se fosse uma criança. Sabe quando numa relação uma pessoa não quer conversar e você vai atrás dela para poder querer resolver na hora? Isso é o quê? Uma dinâmica infantil. E aí a gente vai precisar acessar o nosso modo adulto, né? Como é que a gente acessa o nosso modo adulto? Através do autoconhecimento. O autoconhecimento permite que a gente tire a nossa criança de cena quando ela quer, né? Quando a nossa criança interna quer tirar a satisfação e ir atrás do outro lá resolver na hora. Então a gente vai precisar acionar o nosso adulto, o nosso lado adulto. Olha, agora é minha criança falando. A minha criança não quer esperar, a minha criança acha que tem que resolver na hora. E ninguém resolve nada da melhor forma se estiver de cabeça quente. Então, quando a gente está de cabeça quente, a gente precisa acessar o nosso modo adulto. Mesmo que a nossa criança tenha aprendido que quando eu tô nervosa, eu posso sair quebrando as coisas, ou tampando as coisas, ou batendo nas outras pessoas, tá? Então, a gente precisa controlar melhor. Primeiro, antes de controlar, eu preciso entender, poxa, por que eu tô escolhendo do jeito que eu tô escolhendo, né? O meu foco de atenção tá onde, né? Voltando para as relações, por onde anda meu foco de atenção? Por que eu valorizo tanto o que as outras pessoas fazem, por mais simples que seja, mas quando sou eu que faço, eu não valorizo, eu falo, isso aí qualquer pessoa faz, né? Aí, depois eu não entendo por que o outro não valoriza, porque se eu mesmo tô falando que isso não é nada, não, o outro vai achar o quê? Vai achar que é nada. Então a gente precisa olhar para isso. Como é que a gente anda se posicionando na vida? A gente anda se posicionando na vida como alguém que merece respeito, merece consideração? Ou a gente anda se posicionando na vida como se a gente não merecesse nenhuma atenção, nenhum respeito, ou não merecesse ser amada a ponto de permitir qualquer pessoa que dá qualquer migalha pra gente poder permanecer. Então, errar, a gente vai errar. A gente vai errar, mas a questão toda, se a gente é adulto, a gente tem que pensar que a gente pode escolher. A nossa criança, às vezes, não podia escolher, mas às vezes é ela que está ativada aqui dentro, quando às vezes a gente fica quieto com medo de ser punido, para evitar um conflito. A Mari até falou ali, às vezes a gente tem medo para não brigar, a gente acaba não falando. Quando a gente não fala, o que acontece? Quando a gente não fala, a gente não está contribuindo para a relação ficar melhor. A gente está contribuindo para reduzir a chance da gente conseguir chegar num acordo respeitoso entre as partes. Então a gente precisa olhar para isso, para a gente não ficar repetindo comportamentos que são destrutivos, que ao invés de fazer com que a gente se sinta melhor, faz com que a gente se sinta pior. Então, por que vocês estão... vou fazer algumas perguntas aqui para vocês refletirem sobre. Depois, se for o caso, depois vocês voltam e assistam a live de novo e anotem as perguntas para vocês responderem para vocês. Alguma coisa vai surgir e vai ampliar aí um pouco mais a visão de vocês acerca dessas escolhas que vocês andam fazendo, né? Então, coloquei algumas perguntas aqui, né? Como vocês levam a vida de vocês, né? Vocês escolhem para onde vocês querem ir ou vocês são guiados por outra pessoa? Imagina que o carro é seu, mas outra pessoa que dirige, né? Então, aquela música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Então, deixa a vida me levar. Será que é legal ficar deixando a vida levar? Ou será que é importante a gente tomar as rédeas da própria vida, fazer escolhas que são mais respeitosas, mais coerentes aí com os nossos objetivos? E, claro que tem quando há situações em que a gente, por exemplo, numa relação onde a gente não se sente respeitado ou amado, onde não há uma troca uma troca de parceria mesmo, a gente precisa aprender a soltar também. Então, nesse caso, se
o deixa a vida me levar for soltar aquelas coisas que não estão saudáveis, que não estão funcionando bem, né? Tirar do guarda-roupa aquela roupa que não cabe mais para abrir espaço para poder ter uma roupinha nova. Então, é tipo isso. Nas relações também precisam funcionar assim, né? O que a gente anda acumulando, guardando ou se contentando com coisas bem disfuncionais se a gente não acredita que a gente merece, que a gente não merece ter um relacionamento saudável, a gente vai ficar aí se contentando com essas migalhas aí, tá? Levo a vida com o que tem o valor? Então, o que é valoroso para vocês, né? Se é valor para mim, por exemplo, a minha saúde, eu vou incluir na minha rotina hábitos que são saudáveis. Se eu não dou valor para minha vida, eu vou eu vou abrir mão de coisas saudáveis, de comportamentos saudáveis. Eu sou fruto. Outra pergunta, gente. Vocês são frutos das escolhas de vocês ou vocês estão até hoje sendo fruto das escolhas de outras pessoas? Sejam essas pessoas os pais, né? Sejam essas pessoas os filhos, né? Então eu faço o que realmente faz sentido para mim ou eu faço aquilo que as outras pessoas querem que eu faça, né? Quando eu vivo para agradar os outros, né? Para onde eu tô indo, né? Então a Alice lá no País das Maravilhas, ela pergunta lá pro gato para onde que ela tem que ir. Ele pergunta, para onde você quer ir? Mas você quer chegar onde, né? Você quer chegar onde? Aí ela fala que não sabe. Aí ele fala, se você não sabe onde que você quer ir, qualquer caminho serve. Então a gente precisa saber onde que a gente quer ir, quais valores que são importantes pra gente, para que a gente possa, ao perceber que a gente tá no movimento ali pra morte, caminhando pra morte, pra algo que é destrutivo, para algo que nos tira a nossa capacidade, a nossa potência, que a gente possa parar e falar assim, opa, deixa eu recalcular a rota aqui. E nem que tenha que dar uma rezinha, nem que tenha que andar um pouquinho para trás para poder dar vários passos aí na vida para frente, que as pessoas se permitam fazer esses movimentos. É muito comum as pessoas que estão num relacionamento que não é saudável, elas perguntarem, mas eu já tô 20 anos com essa pessoa, como assim eu vou jogar fora 20 anos, né? Então, jogar fora 20 anos, às vezes até a relação foi boa até um certo momento, e de repente a relação não é boa mais. E o que a gente tá achando que vai perder se a gente não tem mais aquilo que a gente achou que tinha? Muitas vezes a gente vive de uma expectativa, a gente ama e é apaixonado não pela pessoa, a gente cria uma expectativa em relação àquela pessoa e a gente quer a qualquer custo que aquela pessoa cumpra aquilo que a gente espera que ela cumpra. E isso é muito destrutivo, isso é muito disfuncional, porque aquela pessoa muitas vezes, ela não vai poder dar pra gente tudo aquilo que a gente gostaria de receber dela. Por quê? Porque ela também tem a bagagem dela, ela também veio pra relação com um monte de carências, né? Com um monte de carências, com várias carências. Então, cada adulto numa relação precisa tratar das próprias carências. E porque senão a gente vai ficar preso, vai ficar no movimento de morte, isso adoece, isso gera desconexão, isso também coloca um peso muito grande no outro, né? Então, essa questão, que se a gente é fruto das nossas escolhas ou a gente é fruto das expectativas das outras pessoas, do pai, da mãe, do cônjuge, né? Que escolhas que a gente anda fazendo? A gente já tá tomando conta da nossa vida e fazendo as nossas próprias escolhas, ou tem áreas da nossa vida que a gente não se permite escolher, né? O que você busca no relacionamento amoroso e quais os critérios você utiliza para fazer as suas escolhas amorosas, ou para fazer as suas escolhas de amizade, ou para você fazer as suas escolhas na vida de trabalho, né? Que critério é esse que você anda utilizando que faz você se sentir mal, dependente, com sintomas de quem tem uma síndrome de abstinência,
né? De quem parece que, você é o ar que eu respiro. Que ar que respira o quê? Cada um já conseguia respirar antes da outra pessoa chegar na vida. Então existe plena capacidade aí da pessoa se reerguer e reconstruir e ressignificar a própria vida, mesmo passando por momentos de dor, mesmo tendo sofrido carências no relacionamento, carências aí na infância, né? Uma das dinâmicas aí destrutivas dessa dependência afetiva que existe é quando existe um modo que a gente chama modo criança vulnerável, né? Então, a criança que ela não se viu protegida na infância, ela vai sofrer uma forte sensação de exclusão, de rejeição e pode sentir nas relações um perigo, uma ameaça. E diante dessa insegurança que ela sente em relação à conexão e a vínculos, ela pode ter muita dificuldade de estabelecer relacionamentos, porque ela morre de medo de ser abandonada, de não receber do outro aquilo que ela precisa. Então, inconscientemente, muitas vezes, a pessoa vai fazer um movimento de se afastar do outro numa tentativa de se proteger. Só que essa tentativa de ficar na sua zona de conforto, de ter controle sobre tudo, acaba sendo disfuncional, porque ao invés de se proteger, ela acaba se fragilizando, porque ela não estimula o músculo da resistência, ela não tolera, não desenvolve esse aprendizado que é de lidar com as frustrações, né? Quando a gente é criança, a gente é muito inocente, a gente acredita em muitas coisas que não são verdades, e a gente começa a aprender a partir daquelas histórias também, então do que a gente vê na nossa família e daqueles contos que a gente escutou na infância, da Bela Adormecida, né, que ia chegar o príncipe, ia resolver os problemas e viveram felizes para sempre, né, da Cinderela, né? Então existe uma série de contos da Bela e a Fera, né? Então a gente espera que muito das relações, muito da parceria, muito das outras pessoas, né? Não só nos relacionamentos amorosos, a gente espera que a outra pessoa vai vir e vai completar, né? Aquela parte, aquela metade da laranja, aquilo que nos falta. E aí a gente se frustra porque muitas vezes a pessoa não vai dar, e às vezes não é nem porque ela não quer dar, às vezes ela não vai dar porque ela não tem o que dar, e cada um só pode dar aquilo que tem. Se faltou para a pessoa, se faltou para o pai e para a mãe, como é que esse pai e essa mãe vai dar para o filho se faltou para eles também? E muitas vezes a gente desconhece essa informação e a gente tira um monte de conclusão precipitada, julgando a forma como a gente aprendeu, o que a gente aprendeu, ao invés de procurar entender, né, como chegamos até aqui. Vamos olhar para trás, mas como no espelho de retrovisor, a gente não fica olhando. Se a gente olhar muito só para o retrovisor do carro, o que vai acontecer? A gente vai correr o risco grande da gente se acidentar. Mas se a gente olhar para o retrovisor, olha para os retrovisores, mas a gente prioriza, a gente olha mais para o painel, a gente olha mais para frente, olha mais ali. Por que o painel é maior? Porque a gente precisa olhar mais para frente, mas a gente precisa dar aquela espiadinha no retrovisor, porque senão a gente vai se acidentar, a gente vai bater. Então a gente não pode eliminar o passado, porque o passado ele gera aprendizado, né? Ainda bem que a gente tem um passado, porque se a gente não olha para o retrovisor, não espia as escolhas que a gente fez lá atrás, nós vamos continuar repetindo o que eu falo sempre para vocês, que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, se a gente não olha para o retrovisor, a gente vai repetir algumas coisas que não são legais aí daquilo que a gente já fez, daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente decidiu que era um relacionamento saudável. Daí, a gente precisa se permitir olhar para os retrovisores, mas não ficar olhando o tempo todo para o retrovisor, porque se a gente olha para o retrovisor o tempo todo, a gente corre o risco enorme de bater, de se acidentar. E se a gente também nega o passado,
né? Nós não podemos negar o passado, porque se a gente não quer olhar para o retrovisor, aí que a gente vai bater mesmo. Então é bom a gente olhar. Então uma dica que fica aqui para vocês: olhem para o retrovisor. Não fiquem vivendo do retrovisor, porque senão vocês vão bater e vão se acidentar também. Mas a gente tem um passado e a gente precisa aprender a honrar esse passado com tudo que teve de bom e com tudo que teve de ruim. Não existe ninguém que tenha uma vida perfeita, né? Na nossa vida a gente tem várias coisas que a gente passou de bom e coisas que a gente passou que é muito ruim, mas a gente não pode ignorar de olhar para esses retrovisores, porque esses retrovisores, eles fazem parte da nossa vida, e quando a gente olha para o retrovisor, a gente evita muitos acidentes. Então eu convido vocês a olhar para o retrovisor da vida de vocês, para que vocês possam fazer escolhas mais respeitosas e que possam encarar os erros como verdadeiras oportunidades de aprendizado. E a gente pode fazer de uma forma mais respeitosa a partir dessas experiências que a gente olha no retrovisor e fala: nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Ai, foi por isso que eu que eu fiz essa escolha, por isso que eu escolhi casar com fulano, por isso que eu tentei tanto fazer dar certo, né? Eu tentei, no meu primeiro casamento, eu tentei tudo, eu achei que eu podia fazer um monte de coisa para dar certo e achei que eu tinha o pozinho do pilim-pim-pim e não tenho o pozinho do pilim-pim-pim, descobri que eu não tenho, ainda bem que agora eu sei que eu não tenho, que relacionamento as duas pessoas precisam querer a mesma coisa, querer investir para poder dar certo, e quando a gente tem dinâmicas que não são saudáveis e a gente quer manter a relação a qualquer preço, né? Ah, eu vou fazer de tudo para nossa relação dar certo. Não pode fazer de tudo, gente, porque é 50%, 50%. Então, se você tá falando que vai fazer tudo para dar certo, né? Pode fazer tudo desde que a outra pessoa também esteja. O tudo não pode ser tudo, tem que ser os 50%. Por quê? Porque os outros 50% tem que ser da parceria. Se uma pessoa só vai querer bancar os 100%, eu amo o suficiente para nós dois, nós estamos aí falando de uma droga, né? Então, se uma pessoa tá viciada, ela precisa de tratamento e precisa cuidar, né? Para ativar o modo saudável aí, para ser uma pessoa que vai para a vida e não fica numa dinâmica de morte, de dependência emocional ou alimentando codependência aí, a codependência, né? Então, se a gente tem uma parceria que é dependente emocionalmente, a gente precisa falar não, né? A Carla Queiroz fala muito disso, né? Que a gente precisa falar não para as dinâmicas que não são saudáveis, e a gente precisa estar aberto, estar digno aí, se achando digno de receber as dinâmicas que são saudáveis da outra pessoa. Mas a gente precisa ter consciência, ampliar essa consciência para a gente não ficar se alimentando com drogas, porque droga gera dependência, droga não é saudável, droga faz a gente querer ficar anestesiado ou anestesiada para poder manter, para ficar na zona de conforto. Então a gente precisa dizer não às drogas, mesmo que para isso a gente vá precisar frustrar um monte de gente. Às vezes a gente vai ter que frustrar a nossa família, que espera que a gente tenha faça uma escolha amorosa e permaneça com ela e cumpra o conto de fada do felizes para sempre, e às vezes não vai dar para ser feliz junto com uma pessoa e num modo saudável. Uma pessoa no modo saudável, ela não vai manter uma dinâmica que não tá saudável, que não é saudável. Então, a pessoa saudável, se ela está numa relação que não é saudável, ela faz um movimento para a vida, né? Nesse movimento para a vida, ambas pessoas precisam estar comprometidas com a relação. Não existe uma dança em que o casal vai dançar a mesma música, mas não vai topar fazer aquele passo ali que precisa ser feito para que essa dança, esse relacionamento funcione. Então, não existe, se uma pessoa numa relação quer dançar uma coisa, a outra quer dançar outra, então precisa realmente se separar e aí encontrar uma outra pessoa que queira dançar a música conforme deseja, ok? Então eu tô falando isso dos planos
do casal. Mas é claro que eu tô falando também que tem hora que a gente vai dançar música separada. Por quê? Porque a gente também tem os nossos projetos individuais. Então tem hora que a gente vai dançar junto, vai dançar a mesma música, e tem hora que a gente vai dançar separado, que são os projetos aí que são individuais, que são importantíssimos também para a gente poder continuar sendo pessoas interessantes e para poder também estar conectado com as próprias necessidades. Então eu espero que essas reflexões ajude vocês a pensarem aí, a refletir no que tem de saudável aí no modo como vocês têm feito as escolhas amorosas aí, e o que tem de disfuncional para que vocês se permitam fazer escolhas mais respeitosas, que fazer esse movimento aí de ir para a vida, de ser digno de receber, equilibrando aí o dar e receber, que é aquilo que é respeitoso. Quando a gente não faz, não leva em consideração que a gente também é digno de receber, a gente vai se permitir aí estar em relacionamentos abusivos, estar aceitando migalhas, né? Estar sendo mulher ou homem delivery, né? Que vai estar submisso aí às necessidades da outra pessoa, achando que pode pagar a conta da relação completa, sendo que isso não existe. A gente precisa estar inteiro aí para ir para uma relação, e a outra pessoa também precisa estar disponível. Relacionamento precisa ser uma escolha em que duas pessoas fazem de ficar juntas, tendo objetivos que são individuais e tendo objetivos que são compartilhados aí do casal. Quando existe só um fazendo o projeto pelo casal, isso não é uma dinâmica saudável. Então a gente precisa rever, reequilibrar aí para poder ir para a vida e quebrar e romper com aquelas dinâmicas que não são saudáveis. Então, gente, gratidão pela companhia de vocês. Cirlei, boa noite. ZPMK aí também, boa noite. Mãe, um beijo, saudade, mãe. Tati, Eliene, Nutrishow, Jéssica, Doces Brigadeiria, Ingrid, Luciana, Cida, Mariana, Ana, Santortinhas, Camila, Aline, Rê, Carol, Pires, Dr. Regis, Derlaine, Rê. Então, gente, muito obrigada aí pela companhia de vocês, gratidão pelo incentivo aí na partilha das lives, nos comentários, né? Se isso fizer sentido para vocês, ou vocês acham que esse conhecimento aí pode fazer mais pessoas aumentar e ampliar o autoconhecimento aí para poder fazer escolhas mais saudáveis e se posicionarem de uma forma mais respeitosa nas relações, compartilhem, por favor, curtam aí também o vídeo que eu vou deixar salvo lá no IGTV, e até semana que vem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e façam escolhas respeitosas aí na vida, tá bom? Um abraço, tchau!